Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história pessoal e como você pode tirar algum aprendizado disso e começar a aplicar agora mesmo no seu trabalho esse conceito básico que, inclusive, eu lembrei dessa história conversando com um cliente esses dias e meio que combinou com uma leitura também que eu estava fazendo, que é desse livro aqui, Mostre o Seu Trabalho, que ele traz algumas maneiras mais criativas assim de mostrar o seu trabalho. E foi algumas das coisas que está escrito nesse livro foi algo que eu apliquei na época que eu consegui o patrocínio da Electric Ink. E por conta dessa forma que eu apliquei isso, eu consegui esse patrocínio. E se no final do vídeo esse conteúdo te agregou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se transformar em um tatuador de valor. Bom, o ano era 2019 e eu participei de uma convenção organizada pela própria Electric Ink, uma convenção que eles iam premiar os ganhadores de cada categoria com um ano de patrocínio e uma máquina que era o lançamento da época. Se eu não me engano, era Transverse. Fui para Minas para participar dessa convenção. Foi uma experiência muito legal assim de network com uma galera muito foda do cenário da tatuagem, uma convenção também num formato um pouco quanto diferente no que diz respeito à competição em si, tinham várias regras e isso limitou bastante assim o pessoal ali que participou, meio que aumentou a régua da competição, porque não era basicamente você ter dinheiro ali para comprar um stand na convenção. Eles meio que fizeram uma curadoria dos artistas que iriam participar, não sei muito bem a fundo como funcionou isso. E eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Fernando, que é o dono da Electric Ink. Ele viu o meu trabalho, ele viu o meu desenho, depois ele viu eu executando a tatuagem. Ele foi algumas vezes no meu stand para ver o andamento ali do trabalho. Eu não fui o ganhador da minha categoria, eu tive a segunda melhor nota da categoria, mas o tão sonhado patrocínio não veio por meio da convenção. Vida seguiu, eu meio que mantive um contato ali com a marca em si. Sempre que eu fazia alguma coisa usando os materiais, eu marcava eles, eu mandava no direct pro próprio Paulo Fernando, porque eu pensei assim, pô, o cara conheceu o meu trabalho. Eu vou continuar mostrando o meu trabalho para ele, que é o que basicamente esse livro aqui fala, para você sempre estar aparecendo e sempre estar mostrando o seu trabalho de várias formas diferentes, porque não é só você tirar uma foto e postar no Instagram, tem várias outras formas de você de fato mostrar o que você é capaz de fazer, a qualidade do seu trabalho. E então continuei tendo esse contato ali com ele, porque na minha cabeça, eu mantendo esse contato com ele, numa oportunidade ali para um eventual patrocínio, ele talvez se lembraria de mim. Era uma chance muito remota, sim, mas que na minha cabeça fazia sentido e realmente fazia sentido, e isso deu muito certo. E depois de um tempo, eu não lembro o ano certo, não sei se foi 2020 ou 21, mas não se passou muito tempo depois da convenção. Eles fizeram o lançamento de um novo pigmento preto que eles haviam desenvolvido, e para isso eles estavam recrutando alguns tatuadores para fazer parte de um time de artistas patrocinados que vão usar e fazer a divulgação desse pigmento, artistas que só usam tinta preta em seus trabalhos. Uma galera que fazia black work, sketchwork, fine line, alguns ali do realismo que usava só preto e diluente. Então, quando eu vi aquilo que eles iriam abrir a oportunidade para patrocinar alguns artistas, fora aqueles artistas que já haviam sido patrocinados por conta da convenção, eu vi como uma oportunidade aquilo. E dado também a circunstância que eu mantive esse contato com o Paulo Fernando, de estar mostrando o meu trabalho para ele e não depender dele ver o meu trabalho no Instagram ou me seguir, algo do tipo, mas eu mandar mesmo o meu trabalho para ele. Pô, olha que massa aqui meu trabalho. Às vezes eu perguntava alguma coisa
eu participava ali de algumas discussões também que ele abria ali no Instagram. Então eu me fazia presente mesmo para ele, de alguma forma, se lembrar de mim ou não esquecer que ele viu o meu trabalho lá na convenção que eles organizaram. E aí, quando eu vi essa oportunidade, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Como eu sabia que frequentemente ele me respondia, a chance dele ver minha mensagem era alta. Mandei uma mensagem para ele falando que eu tinha participado do Best Team, que eu relembrei ele, eu mandei foto do desenho que eu fiz lá, mandei foto da tatuagem que eu realizei lá. E em questão de pouco tempo, assim, ele me respondeu falando que lembrava e que se eu quisesse eu tava dentro do time dele. E, tipo assim, foi um time relativamente pequeno, se eu não me engano foram 20 ou 30 artistas, pensando no tamanho da Electric Inc., assim, que hoje é uma das maiores empresas da área aqui no nosso país e, pô, uma das maiores a nível global também. A chance de conseguir um patrocínio sem ter um trabalho extremamente diferenciado, porque, assim, eu sou um bom tatuador no que eu me proponho a fazer, mas eu não sou um cara extremamente diferenciado no que eu faço. Existem muitas pessoas que você bate o olho e você já sabe pelo estilo do traço e tal. Eu tenho a minha personalidade no meu trabalho, mas eu também me coloco no meu lugar e sei que perto de muitos outros artistas, talvez eu nem chegue no nível dessas pessoas. Mas isso não exime o fato que eu sou um excelente profissional e que talvez eu merecia esse patrocínio. E de fato eu mereci. Ele me mandou uma mensagem positiva falando que gostava do meu trabalho e que se dependesse dele, eu estava dentro do time e que um outro pessoal da Electric Inc. ia entrar em contato comigo para a gente formalizar o contrato de patrocínio. Daí em diante, pô, foi só felicidade, porque uma estratégia que eu tinha feito sem querer e que na minha cabeça fazia sentido, realmente foi algo que funcionou. Ontem mesmo eu tive uma conversa com uma colega de profissão e ela me perguntou sobre como fazer guest em outros estúdios, como eu consegui ir para outros estados atender, como eu consegui também atender fora do país em um estúdio. Eu basicamente repliquei essa história do patrocínio e falei para ela, meu, você pode fazer a mesma coisa. Para onde você quer ir? Você quer tatuar em São Paulo? Você quer tatuar no Rio de Janeiro? Faz uma lista de estúdios que você acha que rola uma identificação ali com o seu trabalho, estúdio que talvez você já acompanhe, e manda uma mensagem para essa galera, pô. Tá na cidade desse dia até esse dia, tô procurando um espaço para atender. Não custa nada você correr atrás, você mandar o seu trabalho, o seu portfólio. É aquela frase clássica, né? O não você já tem, você tem que buscar o sim das pessoas. Você às vezes tem que buscar as portas que serão abertas para você. E conversando com alguns colegas também da época, muitos conseguiram patrocínio dessa forma. Você acaba mostrando o seu trabalho de uma outra forma e não só dependendo que a pessoa entre no seu perfil para ver algum vídeo ou alguma foto, porque se for depender disso, ninguém vai ver. A gente é só mais um, a gente tem que buscar outros meios de mostrar o nosso trabalho. E durante essa época que eu fui patrocinado, muitos tatuadores vinham conversar comigo sobre como era, como funcionava, quais eram as vantagens de ser um tatuador patrocinado. E esse contrato que eu tive com eles, eu basicamente tinha direito a um tubo de tinta de 240 ml por mês. Eu tinha um bom desconto também em compras na loja, então fortalecia bastante esse patrocínio. E uma coisa muito legal também que aconteceu durante esse período, que não estava em contrato, mas eles entregaram assim a mais, foi que boa parte dos produtos que tem hoje, principalmente da linha de cosmético da Electric Inc., eles mandavam pra gente antes, então vinha esses produtos em primeira mão para a gente testar, passar feedback. Então é muito legal você ter contato com uma coisa que está em desenvolvimento, que ainda vai ser lançado no mercado. É um baita privilégio participar desse processo também de desenvolvimento, porque querendo ou não, quem usa somos nós tatuadores ali no dia a dia, todos esses produtos. Então
eles escolhiam esse feedback da gente para poder melhorar. Uma outra coisa também que eles entregaram, que foi um presente assim de boas-vindas logo no primeiro mês, eles mandaram a tinta e mandaram uma Electra Puma, que na época também era uma máquina lançamento deles, uma máquina que era por volta aí dos seus R$ 2.000, uma máquina cara. Então foi muito legal receber uma máquina assim de uma marca que você gosta. Eu posso até ser um pouco suspeito para falar porque eu sempre gostei bastante dos materiais e sempre usei boa parte dos materiais da Electric Ink. Então, ser patrocinado por eles foi um baita bônus, mas também nem tudo são rosas, né? Como eu tinha um contrato ali com eles, eu não poderia usar coisas de outras marcas. Ou melhor, eu até poderia usar, mas se aparecesse alguma coisa em algum vídeo, alguma foto, eu poderia perder esse contrato. E por gostar da marca, eu acabava usando tudo da marca mesmo, por conveniência, mas isso eu vejo que hoje me limitou ali nesses 2 anos, de certa forma, porque depois que o contrato acabou, eu passei a testar outras marcas e me senti meio que parado no tempo, assim, sabe? Porque eu comecei a usar coisas que eu achei muito melhor do que eu realmente usava. Hoje eu ainda uso bastante coisa da Electric Ink, mas principalmente no que diz respeito a cartucho, eu não uso mais nenhum deles, porque eu não gosto. Eu acho que tem cartuchos de uma qualidade muito mais alta no mercado. Enfim, não é o tema para esse vídeo. Eu quis trazer essa história para que às vezes você veja esse lance de mostrar o seu trabalho de uma outra forma, não só depender das pessoas irem até você, mas você se mostrar, se posicionar ali, mandar o seu trabalho para alguém que você quer que veja o seu trabalho. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de artistão, pô, eu sou foda, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem um ego ali, a partir do momento que a gente começa a entrar nesse mundo da tatuagem, de artista, esse ego meio que se infla assim naturalmente e é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, humildade sempre de saber o seu lugar, saber se posicionar. E como alguns de vocês interagem bastante aqui nos comentários e vêm com perguntas muito boas, eu quero nesse vídeo aqui responder algumas perguntas em vídeo porque eu acho mais fácil a gente ter essa troca do que eu ficar digitando um baita textão ali, que às vezes você vai ler de qualquer jeito, não vai dar a devida atenção. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque no próximo eu irei responder. O John Rock 2083 me fez uma pergunta no vídeo que eu falo sobre preços de tatuagem e se compensa mais fazer tatuagens maiores ou tatuagens menores. Foquei em fazer tatus grandes porque eu basicamente faço de 4 a 5 tatus por mês. Fico um pouco tenso de seguir o caminho de atrair um público de tatus menores, pois para ter um valor relevante eu precisaria ter mais clientes. Foda que estou começando e realmente um fechamento de uns 40 centímetros eu demoro 12 horas. E tá ficando sugado já ter que ralar tanto por um projeto. Eu acho que ele quis dizer que fica cansativo, fica exaustivo isso. Para minha situação, teria alguma dica de abordagem a seguir? Quase não tá dando para pagar as contas, mesmo fazendo trabalhos grandes. Cara, esse é o ponto que eu abordo no vídeo e eu acho que você já tem a resposta para sua pergunta. Se você gasta muito tempo elaborando trabalhos grandes e mesmo assim esses trabalhos grandes não estão dando conta de pagar suas contas, e pelo visto aqui, se você faz de 4 a 5 tatus por mês, cara, isso é muito pouco. Isso realmente não vai pagar suas contas. E você estando ali no começo da tatuagem, você não deve cobrar muito caro também por esses projetos. Então, o que eu te aconselho é realmente seguir por um lugar de você procurar fazer trabalhos menores. Por mais que você não vai cobrar tanto e vai ter que atender mais, no final das contas vai ser vantajoso. Assim como nesse vídeo que você comentou,
eu fiz os cálculos do que seria mais vantajoso. Eu fazer uma tatu de 3, 4 mil reais ou eu fazer várias tatus de 400 reais. No final das contas, fazer um projeto grande, trabalhar com fechamento, é legal? É legal, mas por muitas vezes o que realmente paga as contas são as tatuagens pequenas. Então, às vezes vale a pena, já que você não trabalha dessa forma, você testar para ver se funciona e para ver se realmente isso vai ser vantajoso financeiramente para você continuar com o seu estúdio e pagando as suas contas. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e até a próxima!